Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Arena Sedimentos e hoje, é claro, vamos continuar, como de costume, com as análises dos capítulos de One Piece. Continuando a comentar basicamente sobre o flashback do Kuma e indo para talvez um dos capítulos mais pesados que a gente teve em One Piece, se a gente pegar bem a fundo, se pá a nível Berserk, porque tem uns acontecimentos que você fica com a raiva do pessoal do governo mundial ainda mais do que você já tem. E você ama ainda mais o Kuma e também, é claro, a Bonnie. Justamente neste capítulo 1098, intitulado O Nascimento de Bonnie. Só que é claro que antes de começar a comentar sobre tudo isso, muito mais, eu espero bem saber que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, também agradeço imensamente ao apoio de todos vocês e também, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa aí este capítulo indo para o quartel-general do Exército Revolucionário em Báltico com a onda crescente de revoluções, onde a gente vê ali o pessoal ligando para o QG pedindo reforços diante da rebelião de Tommy no South Blue, que está ali em menor número, mas a gente vendo que o pessoal não podendo ajudar porque eles estão ocupados lidando com os feridos do reino de Goa, que basicamente está relacionado ao flashback do Luffy, Sabo e Ace, que a gente já viu há um bom tempo, mas acaba que o próprio Kuma se dispondo a ir com isso. Só que o próprio Ivankov se preocupa com seu amigo porque ele tem agido de forma bem prudente desde o dia em que a Guine foi sequestrada. Só que o Kuma do mesmo jeito vem e ele acaba completamente com qualquer tipo de resistência que o exército revolucionário tenha de enfrentar. Enquanto a gente vê ele se lembrando ali de quando ele recebeu a ligação do Dragon dizendo que a Guinea foi sequestrada, onde parece que ela chamou a atenção de um Tenryubito. Eles levaram ela em um navio do governo porque o Tenryubito queria fazer dela sua esposa. E só com isso dá para ter noção do quão pesado as coisas vão vir a se tornar daqui para frente. Só que a gente vê que graças ali à ajuda, principalmente do Kuma, eles conseguiram concretizar mais uma revolução. Finalmente, depois de uma luta de 3 anos, onde a gente vê que o Kuma, enquanto isso, completamente mexido também, é claro, com total sentido, com o sequestro da Guinea, onde a tropa que tentou ali ajudar e que estava junto da Guinea foi completamente aniquilada por um ataque surpresa. E a gente vendo que enquanto isso o tempo se passando, o próprio Dragon nesse momento pediu desesperadamente desculpas ali pro Kuma. Por mais que a culpa não seja muito do Dragon no fim das contas, mas a gente vê que conforme o tempo se passa, nem mesmo a marinha consegue lidar com o exército revolucionário, onde a gente vê que eles cresceram cada vez mais, tanto em influência como em poderio militar e tudo mais, intitulados como os heróis do povo. E a gente que vê que coisas talvez não tão boas assim aconteceram nesse meio tempo, porque a gente vê que
2 anos se passaram desde quando a comandante do exército revolucionário Guinea foi sequestrada, forçada a se casar com um Tenryubito. Só que a gente vê que em um mar qualquer surge um navio com uma mulher dizendo a uma bebezinha, chamando ela de Bonnie, que elas estão quase lá. E bom, isso basicamente já começa a te dar aquela dorzinha no coração, porque esse capítulo é triste e é aquele negócio que você sai traumatizado, porque por quê? Por quê? Por quê? Pô, o governo mundial só tem gente desgraçada no fim das contas. Mas a gente vendo o Kuma ser avisado sobre eles terem recebido ali uma ligação da Guinea, que se referindo ao Kuma como sempre ali como Kumati, dizendo que voltou para o mundo inferior. E ela que não tá nem um pouco bem. Porque ela ficou doente e foi justamente descartada pelo nobre que sequestrou e forçou ela a ser sua esposa, justamente porque ao ver desse desgraçado ela não era mais necessária. O que, bom, ela vê como sorte, porque se ela continuasse lá, a vida dela seria pior ainda e ainda mais porque ela queria ao menos ver todos novamente. Mas infelizmente esta vai ser a ligação de despedida de todos eles. O próprio Kuma completamente em choque, querendo entender do que a Guinea tá falando. Ele achou que nunca mais veria ela, querendo agora até desesperadamente saber onde é que ela tá, pra querer ir atrás dela, salvar ela. Só que ela pede desculpas pro Kuma. Ela desculpa ali porque ela tá morrendo. Mas ela está feliz ainda assim, porque ela deu à luz a uma menininha que vai ser simplesmente uma das personagens talvez mais incríveis de toda esta obra, que é a Bonnie. E ela mesmo pede para que o Kuma não venha ver ela. E ela que não tá num bom estado. Onde ela até pede ali ao Dragon e ao Ivankov que, por favor, cuidem do Kuma. Ele que é muito gentil, o Kuma desesperado, vendo que só tem um lugar para onde ela voltaria e basicamente é a igreja ali da cidade em que ela, o Kuma e o resto do pessoal ali, que basicamente até acaba depois virando gente da tripulação da Bonnie, moravam. Só que o Kuma acaba indo e não ouve o final ali da fala, as últimas falas da Guinea antes de ela morrer. Porque ao Kuma ela só quer que ele saiba que durante todo esse tempo que eles passaram juntos, ela sempre amou ele. E você sai quebrado depois disso, porque tu basicamente entende o que aconteceu. Ela foi pega à força por um desgraçado Tenryubito, foi forçada a se casar com ela e tá óbvio que ela passou um verdadeiro inferno. Então o Oda não deixa isso diretamente explícito, escrito, mas é bem óbvio perceber isso. E nossa, cara, One Piece trata de temas muito pesados. Preconceito, questões que envolvem idade, gênero, religião, sexo e tudo mais. E é um lance extremamente bem desenvolvido, apesar de serem temas bem sensíveis. E esse daqui talvez seja uma das coisas mais sensíveis de todas. E o Oda, ele trabalha com a coisa extremamente magistral, a forma como ele faz. Só que, ao mesmo tempo, é tão boa que é justamente por isso que você chora. Porque, caramba, não tem roteiro aqui que venha escrito direitinho. Você vai...
Pausa para momentos tristes, calma lá. Se recompõe aqui, porque quando sai o capítulo, você lê e você já sai destruído com os spoilers, antes mesmo de sair o capítulo. Só que quando você lê o capítulo, é mais pesado ainda. E não importa quantas vezes você leia, isso continua sendo triste, então... Nossa, cara, não, isso aqui é muito triste. Mas, continuando, a gente vendo que o Kuma encontra a Gin, só que infelizmente ela já não tá mais viva e o rosto e o corpo inteiro dela tá ali basicamente coberto por pedras, meio que espécie de joias, onde basicamente tinha uma doença que, se a gente parar pra pensar, seria tipo uma DST. Uma doença sexualmente transmissível, porque, bom, coisas extremamente ruins aconteceram com ela, coisas que, bom, não dá pra escrever aqui, porque é meio óbvio, né? Mas doença essa que, quando exposto à luz natural, acaba que o corpo dela começa a ficar azul e a pele fica dura como pedra. A gente mesmo vendo ali umas pedras ali, meio que joias surgindo no corpo dela. Enquanto a gente vendo como se lembrar dos momentos de felicidades ao lado dela. E nossa, cara, quando isso daqui chegar pro anime, porque isso daqui é só no preto e branco, no papel, mangá e tal, mas com a trilha sonora boa por trás, com a animação boa, com a fala, a atuação ali dos dubladores, nossa. Essa vai ser a cena pra você chorar. E você vai sair depressivo depois disso. Porque é pesado pra caramba. O próprio Kuma querendo saber o que poderia ter causado isso a ela. Enquanto ele simplesmente chora. Ele chora desesperado porque, querendo ou não, talvez, por mais que ele tivesse negado o pedido de casamento que a Guinea propôs a ele, ainda era o amor na vida dele. E ela gastou o restante do seu tempo se expondo ali ao sol justamente para poder atravessar o mar e chegar até aí. Ela fez de tudo para que apenas uma pequena criancinha pudesse sobreviver. Criancinha essa que, como a gente bem sabe, é a Bonnie. E One Piece é algo interessante porque a gente tem pais de sangue, muitos pais de sangue em One Piece, e tudinho, ou pelo menos a maioria, ou é um filho da mãe ou abandona o filho. E tu para e pensa que pai é quem cria, então laços de sangue não importam muita coisa. Os verdadeiros laços que importam são aqueles que são criados com o passar do tempo, na base do amor, carinho, respeito, companheirismo. E a gente tem ótimos exemplos de pai que não são pais de sangue, mas são pais de verdade. A gente tem o Zef, que é um paizão do caramba. O Corazon, de certa forma, também foi um paizão ali pro LoL. E o Kuma, que, sério, eu já amava o personagem, mas depois desse flashback, o Kuma só cresce como personagem. Onde ele, diante ali da igreja, ajoelhado com a bebezinha, que basicamente se tornaria mais à frente a filha dele, promete para sua amada Guinea que ela pode descansar agora, dizendo que ele vai prometer muito bem criar ali a filha dela, que meio que se torna também filha dele, porque pai, no fim das contas, é quem cria. E a gente vendo que, pô, ser pai solteiro não é uma tarefa lá muito fácil. E justamente por isso a gente vê os idosos ali da vila ajudando o Kuma com o passar do tempo a basicamente
como dar mamadeira para uma bebê, trocar fraldas e é tão fofinho, mas ao mesmo tempo é triste porque você vê até metade do capítulo é depressivo, então você fica feliz porque beleza, a Bonnie foi criada por um pai incrível. Mas a outra metade do capítulo até aqui está destruído emocionalmente. Então, que capítulo, senhoras e senhores. One Piece é incrível. Mas a gente vê o pessoal cuidando ali ao lado do Kuma da Bonnie e babando, porque ela é uma fofura, bebês são fofos no geral. Mas eles até pedindo para que se ele for dormir ali ao lado da sua filha, por favor, bota ela numa gaiola de ferro, porque o Kuma, a proporção do corpo dele é no mínimo grande, então seria terrível se ele sem querer esmagasse ela com o corpo enorme dele. Mas a gente vê que desde bebezinha ela sempre foi bem beberrona, onde provavelmente o próprio Kuma confessa que ela será tão devoradora quanto ali a sua mãe. O que faz o Kuma derramar ali algumas lágrimas, e lágrimas que só caem cada vez mais. A Bonnie crescendo, chamando o Kuma ali de papai, a primeira palavra, os primeiros passos, ela vai crescendo e... cara, pô, é tão fofo. Oda é gênio, cara. O Oda não é um ser humano, ele é um ser transdimensional. O cara não é humano. O cara é uma lenda no fim das contas, porque o que ele te faz com um só capítulo, ele te destrói emocionalmente e depois te reconstrói. A gente vendo ali o Kuma, ao mesmo tempo que ele vinha cuidando da Bonnie, e ele deixava quando ele tinha que fazer as missões do exército revolucionário a Bonnie a ser criada pelos moradores do vilarejo, depois voltava. E nossa, o Kuma é incrível. O cara pra mim se tornou um dos melhores personagens. Ele até ali cuidando da filha, ao mesmo tempo que se dedica ao trabalho, ele treinando, por exemplo, o Sabo, foi ele que também treinou em partes o Sabo quando ele entrou pro exército revolucionário. Então, nossa, é tão fofo, é tão bonito. Só que, bom, coisas ruins começam a acontecer. Alguns moradores do vilarejo começam a entender o que diabos o Kuma tá fazendo quando ele desesperadamente pede para que todo mundo feche as janelas da igreja. E bom, as janelas abertas expõem quem tá aí dentro à luz do sol. E exposição à luz do sol causa um avanço considerável na mesma doença que a Guine tinha, que era a mãe da Bonnie. Ou seja, a Bonnie tem agora, infelizmente, a mesma doença que a sua mãe acabou pegando. Porque a gente vê que abaixo dos olhos dela uma pedra azul começa a crescer. Da mesma forma como aqui. Os próprios moradores vão desesperados indo chamar o médico. Onde a gente vendo que o próprio médico não sabe nem direito o que fazer. Uma doença que é causada pela luz do sol, onde o próprio médico tem a estúpida ideia de, pô, por que a gente não leva ela pra fora pra testar aí? Você é burro, meu filho, pelo amor de Deus. Só que o ponto é que é algo muito diferente. A própria doutora diz que não é como se fosse a doença do chumbo branco, que tem sintomas levemente parecidos, mas é bem diferente no fim das contas. Ninguém sabe ali como resolver, como conseguir uma cura ou qualquer coisa do tipo. O próprio Kuma, justamente depois disso, decide deixar o exército revolucionário porque a filha dele tá com a mesma doença ali que
a Gin, e ele não sabe direito se o que ele tá fazendo agora é o certo ou errado, mas uma coisa ele decidiu, ele quer ficar ao lado da sua filha. E o próprio Dragon diz que viva sem arrependimentos, ele entende ali o Kuma muito bem. Onde eles até confessam que eles vão dar um jeito, eles podem usar os contatos dele para consultar todos os médicos do mundo para tentar encontrar alguma cura para Bonnie ou algo do tipo. E a Bonnie que... Bom... Era uma criancinha meio mal criada em alguns momentos. Quando a gente vê agora há 7 anos atrás, o que... Bom... 7 anos atrás a Bonnie estava com 5 anos. E se a gente fazer a conta, a gente vê que 7... 8, 9, 10, 11, 12 anos. Sim, a Bonnie tem 12 anos de idade. Só que separa e só lembra que a fruta dela consegue mudar a idade. Então, ela basicamente usa a fruta para parecer mais velha. E até isso acabou gerando uma baita de uma polêmica, porque o anime querendo sexualizar ela. E isso é bem, mas bem errado. E bota errado nisso. Mas o ponto é que a Bonnie não se dava muito bem ali com as outras crianças do vilarejo, ao ponto de simplesmente meter um dedo do meio para todas essas crianças, o pessoal achando que ela é uma vampira, já que pô, ela não pode sair à luz do sol. O pessoal começando a achar que ela era uma vampira ou coisa do tipo, até tentando usar uma cruz para espantar ela. E crianças são fofas, mas ao mesmo tempo crianças podem ser bem problemáticas. Só que o ponto é que cruzes não fazem efeito, porque primeiro ela não é uma vampira, e mesmo se fosse não faria sentido ela morar numa igreja, mas a Bonnie desde criancinha já era poucas ideias, metendo simplesmente uma voadora na cara do garoto. Mas o próprio Kuma tentando ali cuidar da filha, o pai babão, mas o pai do ano, convenhamos, o Kuma é incrível. Pedindo para que a filha dele não vá lá para fora, porque mesmo que ela ficar só perto da porta já pode machucar ela. E a própria Bonnie, pô, mas papai, você é um medroso, eu só tava brincando e tudo mais. Só que mesmo que seja uma brincadeira, isso pode causar ali certos danos que ninguém quer que sejam causados à saúde da nossa pequena Bonnie. Mas ela ficando triste ali, dizendo que odeia quando ele fica triste e preocupado. E o como é aquele pai babão, mas é o pai do ano, dizendo que ela cresça e seja uma boa criança. Só que a gente vê que ela sofria um certo bullying por conta das pedras que começaram a crescer na cara dela, ou sobre também o fato de ela não poder ficar exposta à luz do sol e tudo mais. Mas ela foi bem forte em relação a tudo isso, porque bullying é algo que é bem chato de se lidar. E ela resolve, eu não vou dar minha opinião, mas ela resolve de uma das melhores maneiras, que é puramente na base da mão. No caso, no pé, né? Ela meteu uma voadora no garoto. Mas o próprio Kuma aqui, ele vindo e tentando ali alegrar a filha, que essa joia que tá crescendo no rosto da filha, debaixo ali dos olhos dela, na verdade é algo da qual as outras crianças só têm inveja, porque ela tem pedras preciosas tão bonitas e tudo mais. E ela é uma felizaça e tudo, enquanto o próprio Kuma vem e pergunta à sua filha que se ela tivesse curada da doença dela e ela quisesse viajar, para onde ela gostaria de ir? E bom, essa é uma frase até já bem nostálgica do Kuma, né? Se você quisesse viajar,
Para onde você gostaria de ir? Ela que basicamente já ouviu falar ali sobre, por exemplo, as lendárias Ilhas do Céu, ilhas que flutuam no ar, o próprio Kuma ali, mega curioso com tudo isso. A Bonnie que leu sobre tudo isso ali num livro e até interessante, porque é dito que é tão perto do Sol que talvez eles consigam ver Nika lá em cima, o que seria algo que o próprio Kuma adoraria, ao ponto de dançar ao ritmo dos tambores da liberdade, onde de fato o céu é uma grande aventura e ele mesmo vê que eles vão fazer isso depois que a Bonnie completar 20 anos. Ou a gente mesmo vê ali ela mega felizaça e tal, ele, pô, a gente vai pra Ilha dos Céus aos teus 20, mas e aos 19? Ela simplesmente propõe a Ilha dos Tritões, enquanto a gente que descobre finalmente qual é ali essa doença da Bonnie. Porque diante dos sintomas dela, a gente vê que ela tem uma doença que chama-se escamas de safira, que é tida como uma doença incurável, onde o próprio médico conversando ali com o Kuma e o próprio Kuma pedindo para que o médico fale um pouco mais baixo, porque se a Bonnie ouve, não seria algo lá muito bom. Ainda mais que é uma doença que raramente se ouviu falar nos últimos anos. Pedras que começam a se espalhar exponencialmente quando entra ali em contato com qualquer luz natural, como a do Sol, até mesmo a da Lua. Mas mesmo se você remover completamente a exposição da luz, o próprio médico tema que seja apenas questão de tempo até a doença progredir, onde o próprio médico se desculpando e pedindo perdão ao Kuma por ser tão direto, mas a filha dele só deve ter mais uns 5 anos de vida na melhor das hipóteses. Será um verdadeiro milagre se ela chegar ao seu 10º aniversário. E ele tema que de fato seja terminal, considerando todo o conhecimento científico atual deles. E o Kuma, que se já não tivesse sofrido o suficiente ao ver o pai morrer diante dos seus olhos, ao ver ali uma vida de escravo, ao perder o amor da sua vida, ele ainda tem que descobrir que os dias de vida da sua filha estão contados, o que não é justo. A Bonnie, ao ver dele, que está se tornando uma mulher forte, onde ele fica desesperado, realmente não tem como curar tudo isso. E a própria Bonnie que aparece e confessa ao Kuma que ouviu tudo, só que ouvir não significa entender, e do que ela entendeu é que basicamente a doença dela iria acabar no 10º aniversário dela. O que bom. Não é. É o completo oposto, que o próprio Kuma vem tentando não. Que ele tentando alegrar a filha, que não, o médico disse sim, você vai melhorar quando você completar os 10 anos e tudo mais. Vai demorar, mas ele justamente ficou triste, fingindo, né? Que, não, eu tô triste justamente porque vai ali demorar pra caramba, sendo que não é por isso. Então, é aquele negócio que... Por que, cara? O Kuma não merece passar por tudo isso. Quando acaba que sem querer a própria Bonnie passando a acreditar que ela vai estar curada aí aos seus 10 anos de idade, quando eles finalmente poderão viajar pelo mundo. O próprio Kuma desesperado vendo o que foi que eu fiz e ele não fez nada. É um completo mal entendido no fim das contas. E se as coisas já estavam ruins, elas apenas pioram. Porque um ano se passou e novamente um pesadelo atacou o reino Sorbet,
onde a gente vê que os idosos chegando ali na igreja pedindo ao Kuma que ele precisa os salvar, pois o rei Picori voltou e ele está pior do que nunca. É igual a 16 anos atrás. Ele ainda quer queimar o peso morto deste país de ele que já não é mais humano. Ele simplesmente começou a matar um grande número de pessoas. E como a própria nota do editor disse, nós devemos confessar: o pesadelo na vida do Kuma nunca acaba. E é com todo esse sofrimento, dor, angústia e amor ao Kuma, porque que personagem incrível, a gente termina esse capítulo. Porque a gente tem que se recompor emocionalmente, porque realmente você sai destruído depois de um capítulo desses e as coisas só vão piorar daqui pra frente, na verdade, o que é bem triste. Mas o ponto é que eu ainda assim espero que tenham gostado de todo esse vídeo, por mais que eu um tom bem mais melancólico. Mas justamente por isso, é claro, deixe um like, se inscreva no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu claro que agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.